Marcos, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seus ensinamentos, porque lhes ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: O que é isso? Um novo ensinamento? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles obedecem. As notícias de seu respeito espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém? Amém. Aleluia. A gente conhece essa história, a gente conhece o Evangelho, a gente conhece um pouco da história de Jesus. Mas eu vou falar um pouquinho sobre palavra hoje. A Bíblia, né, no seu Antigo Testamento, ela é feita pelo Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros, conta a história da igreja, conta a história do povo hebreu. Depois vem praticamente as crônicas, que é as histórias dos reis. Tem os livros poéticos e tem ali os profetas. E como é que funcionava a escrita dos livros dos profetas? Deus revelava ao profeta uma mensagem a ser dada ao povo, uma mensagem a ser dada ao rei, uma mensagem a ser dada. E aí aquele profeta fazia conforme Deus ordenava, escrevia suas cartas aqui para deixar ensinamento para o povo futuro, e ia lá e entregava a mensagem na qual Deus assim mandava falar. Sendo que a gente tem, no Novo Testamento, Jesus diz bem assim, né? Israel, Israel, quantas vezes quis colocar você debaixo das minhas asas, mas todos os profetas que eu lhe mandava, você matava. Eu mandava um profeta, você matava. Eu mandava um profeta, você matava. E ali dificultou muito para Deus a purificação do povo de Israel. A gente tem alguns exemplos, né? Que é o exemplo de Samuel, quando vai falar com Saul, por ele ter ido para a guerra e não matado tudo e todos, conforme Deus tinha dito. E aí ele chega lá e não chega simplesmente dizendo: Saul, o que é isso aqui? Por que você está com esses gados? Que rei é esse que está aqui na minha frente? Não, ele chega e diz bem assim: você fez aquilo que o Senhor mandou fazer? Me engano, né? Tinha apoderado-se de Saul. E ele diz assim: não, fiz sim, tudo. E aí ele fala: e esse ungido de bois? Aí ele diz assim: não, isso aqui eu trouxe para que fosse sacrificado ao Senhor. E aí onde a gente tem aquela famosa passagem que Samuel diz a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Uma mensagem a ser dada, ela não é muito bem ouvida quando ela vai contra os nossos princípios, o nosso querer. Um certo médico evangélico chega para um presídio, né, e vai falar com um assassino, e em conversa, né, com aquele assassino, o assassino diz assim: por que você acha que eu roubo, que eu mato? Aí ele diz assim: bom, na minha opinião, acredito que é porque você tem falta de caráter, porque você não tem princípios. E começou a dizer um monte de adjetivos na qual ia contra aquela pessoa. E aí aquela pessoa se irou e dizia assim: não, você não acha que é por causa da minha infância, por causa dos meus pais? E pega e joga aquela culpa contra outro, e não aceita a repreensão. Porque a gente tem que aceitar a repreensão para poder mudar. E os profetas de Deus, eles levavam essas repreensões para os reis, eles levavam essa repreensão para o povo, e muitas das vezes faziam coisas que não era nada fácil, abriam a mão da sua vida. A gente tem profetas na qual casou-se com uma mulher de vida fácil, para mostrar ao povo como era que o povo estava se comportando perante Deus. Mas mesmo assim não surtiu de tanto efeito. E a gente tem vários outros exemplos. E tem muitos profetas no Antigo Testamento, com suas histórias, com suas mensagens. Mas aqui no Novo Testamento, né, na passagem que a gente leu, Jesus está numa sinagoga ensinando, e ali vem o espírito imundo, né? O espírito maligno, um processo dentro de um homem. E ele conversando com ele dizendo, né, olha, eu sei
que o Senhor é Jesus de Nazaré e que é o Santo de Deus. O Espírito reconhece Jesus e anuncia. Jesus, ele precisava que o povo cresce nele, e muitos daqueles que estavam ali à volta não testemunhavam a favor dele, mas esse Espírito testemunhou, vamos dizer assim, e diz, e aí Jesus ele repreende, ele diz, cale a boca, cale-se e saia dele, não dá muita trela, não dá muita conversa, e dá uma ordem sim, cale-se. Por quê? Porque a palavra, quando ela é dada, ela não pode simplesmente ser dada, ela tem que ser dada de uma forma correta. Aquela mensagem que Jesus era o Filho de Deus, não era uma mensagem para aquele tempo. E aquele inimigo, aquele espírito imundo estava anunciando uma coisa que não era para agora. E ele diz bem assim, cale-se. Por quê? Porque Jesus, ele necessitava andar por aquela região sem muito incômodo, para poder alcançar muitos. E ali a gente leu, né, ele se sacode, ele se enfurece, ele sai, né, ele obedece à ordem de Deus. E aí Jesus ele continua, né, em seu ministério a falar, informar, dar a palavra, né? E tudo que ele vem falando, ele fala com muita sabedoria, porque Deus, ele é um Deus sábio. No Antigo Testamento, quando um profeta vai de contra a Davi, né, por ele ter pecado, ele usa também de sabedoria. Ele chega, né, e diz assim, Davi, você pecou e não deveria ter feito isso, e por causa disso Deus vai linhar você aí. Mas não, ele diz assim, Davi, vou lhe contar uma parábola. Tinha um homem com uma ovelha só, e tinha um outro homem muito rico, na qual tinha muitas ovelhas. E esse homem rico, né, recebe uma visita, e em vez de pegar as ovelhas do seu rebanho, pega aquela única ovelha daquele irmãozinho pobre, na qual tratava aquela ovelha como da família, e assim o mata e festeja dentro dos seus amigos. E aí Davi dá a sentença, diz assim, um homem desse é digno de morte. Aí ele diz, esse homem é você. Ele usa de sabedoria para poder falar com Davi. Por quê? Porque a mensagem ela tem que ser dada, ela tem que ser entregue. Não adianta simplesmente a gente saber uma coisa e passar essa mensagem. Simplesmente passar a mensagem. Mas a gente tem que ser entrega ela com sabedoria. Isso não é uma coisa fácil, isso na verdade é muito difícil. Muito difícil entre aspas, porque se a gente viver na carne, a gente não vai ter o Espírito de Deus para nos conduzir até o que falar. É por isso que muitas das vezes a gente diz assim, olha, quando Deus fala alguma coisa, você entrega a mensagem e não fale mais nada além. Porque o que for além disso é anátema, né? O que for além disso acaba contaminando a mensagem. Porque muitas das vezes Deus ele sabe qual é o segredo para entrar no coração do irmão. Quais são as palavras certas a serem usadas para entrar no coração do irmão. Então, muitas das vezes a gente fala, a gente tem que explicar, a gente fala mais, a gente fala menos, né? E se não falar exatamente aquilo que Deus pede para a gente falar, a gente acaba sendo prejudicado e pior, a obra acaba sendo prejudicada. E a gente tem aqui exemplo, né, de Jesus em sua sabedoria, falando, né, ensinando. Ainda no capítulo 1 de Marcos, vem assim, Jesus respondeu, vamos a outro lugar para os povos vizinhos, para que ele também pregue. Foi para isso que eu vim. Ou seja, Deus ele veio para pregar a palavra de Deus e necessitava andar para aquela região. No versículo 40 diz assim, um leproso aproximou-se dele e suplicou-se de joelho, se quiseres, pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então, em seguida, Jesus despediu com uma severa advertência. Presta atenção aqui, gente. Olhem, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios de Moisés ordenou, para que sirvam de testemunha. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficaram fora em lugares solitários. Todavia assim,
todavia assim mesmo vinha muita gente ao seu encontro, né? Então, olha só o que acontece aqui. Um espírito imundo, Jesus repreende e diz: cale-se, e sai. O espírito obedece, ele cala e sai. E aí ele chega para um homem na qual ele dá uma bênção, ele traz uma cura e diz severamente: não conte a ninguém. E aí aquele homem sai contando. Aparentemente, né, aos olhos, a primeiros olhos, pode soar de assim: não, mas ele testemunhou a favor de Deus, ele deu credibilidade a Deus. Agora as pessoas podem ir até Deus, confiando em Deus, que Jesus é o Filho de Deus, para poder serem curados, para poderem receber sua bênção, para poder receber sua salvação. Mas não é o que acontece aqui. Naquele momento era preciso que Jesus andasse por aquela região pregando o Evangelho, porque a gente sabe que cidades onde tem a maior concentração de pessoas, né? Mas como agora aquela cura se tornou pública, Jesus não conseguia mais entrar nas cidades. Ou seja, uma coisa que poderia trazer um benefício em uma hora, mas neste momento aqui trouxe um malefício. E como é que a gente sabe a hora de falar, na hora de calar? Como é que a gente sabe a hora de anunciar a palavra, a hora de não anunciar? É através do Espírito de Deus, é através da mensagem dada por Deus. Se Deus diz: não conte isso a ninguém, a gente não pode contar isso a ninguém. Se Deus diz: vai e anuncie, porque chega um momento aqui na qual ele reúne ali seus discípulos, e 2 em 2 ele envia e diz: olha, anuncie, para que se torne público. Mas neste momento aqui não era o momento para ser feito isso. E a gente só consegue ter esse discernimento na palavra através do Espírito de Deus, porque nossa mente humana ela é incapaz. É como Daniel tentando interpretar o sonho. Não, contem o sonho que eu interpreto aqui. E ele diz assim: não, você tem que me contar qual é o meu sonho. Ele diz assim: esse negócio aí já complica, não tem condições de fazer isso. A gente pode até com algumas analogias interpretar um sonho, mas saber o seu sonho, não, isso só Deus pode fazer. E a gente também participa da mesma situação, em falar coisas que para pessoas, para trazer salvação, mas o que a gente tem que dizer é aquilo que Deus quer que a gente diga. Quanto menos de nós a gente entregar, mais de Deus a gente entrega. E a gente só consegue isso orando, jejuando, falando, porque a gente necessita de sabedoria para poder falar, e não simplesmente da mensagem. Quando a gente tem vários exemplos na Bíblia, que Jesus nos traz. Quando aquele menino, né, que estava possesso, levado ali pelos seus pais aos discípulos de Deus, e aquele discípulo não consegue expulsar, quando ele chega para Jesus e diz assim: olha, seu discípulo não consegue expulsar, aí ele não chega e diz assim: então peraí, e expulsa. Não, ele diz assim: quanto tempo tem que o menino está desse jeito? Era o segredo, era a palavra que entraria no coração daquele homem. Naquela mulher de, salvo engano, Cesaré, ela, quando busca água, que dá água a Jesus, e ele diz assim: eu tenho fonte, né, você me dá dessa água, mas se eu der da água que eu tenho, se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais terá sede. Não, eu quero dessa água. E aí ele fala aquela outra palavra, um segredo, com a chave para entrar no coração daquela mulher, diz assim: chame seu marido. E são essas palavras. Mas agora, como Deus tinha como saber, ou como a gente, no lugar de Jesus ali, teria como saber a palavra certa, que aquela mulher tinha tido vários outros maridos? É somente pela revelação do Espírito, é somente pelo Espírito para nos trazer a palavra. Em nossas oportunidades aqui, meu desejo, em minha pregação, em minha direção aqui, meu desejo é que a gente esteja sensível ao Espírito, para que quando a gente vem aqui à frente, seja para ler, seja para falar, explanar a palavra, seja para louvar, que a gente não venha simplesmente falar de nós, mas que a gente venha ser usado pelo Espírito, para que mais na frente, quando uma pessoa dizer bem assim: irmão, você prega bem, você deu uma mensagem ali, chega e entrou no meu coração, aí você prega. Mas eu não sabia nem o que eu estava falando, eu só dei a mensagem na qual Deus assim mandou dizer, e que a toda a glória possa ser dada a Deus. Amém?